E então, pessoal, Renatinha novamente, sem a coleira. Aqui, entre aspas, o amigo dela, porque ela vive brigando com ele. E aqui um pouco de vegetação para vocês, mato. Tem umas casas um tanto distante. Olha aquela casinha ali, bem longe, tá? Acho que tá bem acabada, hein, aquela casinha. Tem outra ali. Aí os cães brincando. Mais pedra, como sempre, aqui é cheio de pedras. É interessante essas pedras aqui, pessoal. Porque me faz lembrar de quando eu estudava em um local próximo daqui. Eu não morava aqui nessa cidade, eu morava no interior de uma outra cidade. Só que eu estudava no interior que ficava próximo lá, que esse interior faz parte dessa cidade onde eu moro hoje. Aí teve uma vez que a professora levou os alunos para conhecer uma pedra. E foi bem interessante. Eu fiquei impressionado com o que vi. A localidade são duas localidades. Onde fica essa pedra é a extrema entre uma localidade e outra. A localidade é conhecida uma como Melões e a outra como Frade. Então são duas localidades. E essas pedras que ficam lá, elas são assim pedras bem grandes, certo? Bem grandes mesmo. E não é uma única pedra, é uma junção de algumas pedras. Como a gente vê assim, né? Assim, aqui tem umas pedras aqui, que aqui tá bem coberta de mato, acho que não dá pra vocês verem aqui, né? Mas enfim, tá aí. Aqui tem um conjunto, né, de várias pedras. Então lá também é assim, um conjunto assim de várias pedras. Agora para ir para lá, a gente vai assim por dentro de um mato e tem uma cerca lá feita nesse mato. Deve ter sido bem difícil fazer aquela cerca, porque é um despenhado muito grande. Mas a gente vai descendo, né? De onde a gente vai é alto, onde a gente estava. A gente não tem noção, às vezes, do local que a gente está, porque é muito grande e a gente não tem noção se é alto, se é baixo e tal. Aí de onde a gente ia é muito alto, porque a gente desce um despenhado dentro do mato, dentro da mata, e aí a gente chega por cima dessas pedras, certo? Aí entre essas pedras tem duas pedras que elas são ovais, bastante compridas, elas estão em pé e elas têm a ponta cortada, certo? É bem retinha assim a parte de cima. Tipo como se fosse cortada, é interessante aquilo ali, não parece muito natural. Ou essas partes, né, que parece cortada na pedra. E tem uma outra pedra que ela fica com a ponta colocada entre duas pedras. Uma pedra embaixo, aí tem a outra em cima, que é essa por onde a gente chega. E entre elas tem a ponta de uma pedra colocada. E por baixo, o restante dessa pedra não tem nada segurando ela. Então ela só é segurada por uma ponta que está entre duas pedras. Aí por baixo dessa pedra tem uma rachadura. E dessa rachadura tem um líquido vermelho bem escuro que escorreu e secou, como se ele escorreu de dentro da pedra. Ou alguém foi lá e pintou na rachadura, como se aquele líquido tivesse escorrido de dentro da pedra, mas parece bem natural, assim, que realmente escorreu. Aí um pouco mais abaixo tem uma pedra deitada, que ela tem uma lateral também cortada num certo ângulo. Ela parece cortada um pouco assim, quebrada, não é tão reta, não é tão perfeita. Pode ser natural também. Aí nessa parte lá
tem umas escritas, uns como é o nome? Hieróglifos, isso. Me faltou aqui a palavra. Tem uns hieróglifos que são assim como se fosse símbolos, né? Desenhos, não é bem letras. Só que é uma coisa que já é muito velha, muito antiga e é assim um pouco apagado, certo? A gente tem um pouco de dificuldade de ver. Se a gente chegar muito próximo, ela se confunde um pouco com o material da pedra. Aí a gente estando muito próximo é difícil de ver, a gente precisa se afastar um pouquinho assim para ver. E não dá para se afastar muito também, porque o local lá é um penhasco, como eu falei. Aí a gente já está em cima dessa pedra, aí da pedra para baixo tem mais descida ainda, certo? Que não dá, é complicado para descer, é bem difícil. Pode até dar para descer, né? Mas é bem complicado. E aí lá embaixo, quando eu fui lá, estava seco, certo? Mas na parte de baixo dá para notar que corre lá algum braço de rio que seca durante o verão. E durante o inverno, um inverno que seja favorável, aquele braço de rio deve encher e correr água ali. E a professora falou que ali é um braço do rio Santa Rosa. Lá é tão alto, pessoal, que vocês conhecem carnaubeira, né? Que é uma árvore muito alta. A gente olha lá de cima da pedra, a gente vê as carnaubeiras lá embaixo, assim, pequenininha, né? Não, não tanto assim, mas a gente vê as carnaubeiras de cima, né? A gente vê elas bem baixas, lá embaixo, as carnaubeiras. Então, é impressionante o local lá. E aquilo ali deve ter sido feito por um povo primitivo que viveu naquele local ali há muito tempo atrás. Índios que habitavam essas terras. A gente sabe, né, que o Brasil ele não foi descoberto pelos portugueses, ele foi encontrado pelos portugueses. E aqui já haviam habitantes, já haviam nativos. E antes desses nativos, quem sabe até outros. A gente não tem conhecimento a respeito disso. Mas é bem interessante. A gente vê um pouco assim da história do local, vê um pouco da questão antropológica, porque isso faz parte da questão antropológica da existência, né, do ser humano. É muito interessante. Então eu vendo essas pedras, aí eu lembrei disso. Então pessoal, estou aqui mais uma vez. Agora eu vou ler uns comentários do meu vídeo de ontem. Ontem eu postei um vídeo com o título Lendo Comentários, né? Foi isso. Eu tenho aqui o comentário do Tasso Alves, ele disse assim: quando se trata de fé cristã, nenhum tem coerência. Defendem sua fé por conveniência, pois ninguém prova nada. Nada na hora do vamos ver. Só resta ser compreensivos, pois um dia estávamos na ignorância igual a eles. É, eu lembro disso também, Então, eu sou paciente assim com aqueles que são pessoas gentis, são pessoas boas, elas apenas têm um viés, né, uma crença. Eu costumo perder a paciência com pessoas irritantes, pessoas arrogantes, não por elas serem crentes, né, não por elas acreditarem no mundo espiritual. E tem uns que ficam acreditando nesses pastores charlatões e muitas vezes eu até rio, certo? Eu fico rindo dessas coisas, porque é, não tem mais o que dizer não. Tem um pastor chamado Bruno Leonardo, né? Não é só ele, claro, eu estou citando ele aqui por causa do caso que eu vou citar, mas vários e vários pastores fazem isso. Eu nunca vi um padre fazendo isso, certo? Nunca vi. Se tem, vocês podem falar aí que eu não tenho esse problema não, certo? Eu fui doutrinado na religião católica, mas eu não sou católico, né? Hoje eu sou ateu. Então, eu só vi pastores fazendo isso. Então, esse pastor Bruno Leonardo, como também vários outros, ele disponibiliza um carnê para os fiéis da igreja pagar esse carnê. E a parcela desse carnê é R$ 50. Eu não sei quantas parcelas são. E aí, junto com esse carnê, essa pessoa recebe uma pulseirinha dentro de um envelope. Parece que eles fazem um pedido pela internet ou é na igreja, eu não sei muito bem. Mas tem um vídeo
de um casal, um homem, uma mulher, não sei se é filho, é parente, alguma coisa assim, né? Não, parece, não sei se é o marido dela. O homem não aparece, eu acho só aparece a mulher. Aí a mulher tá com uma pulseirinha, essa pulseirinha diz assim, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E eu já vi outros vídeos de outros pastores também que falam essa mesma coisa. Então isso aí parece que não é nem ideia do pastor Bruno Leonardo, parece que ele está copiando de outros pastores. Eu não sei, ou se foi ele mesmo, mas enfim, eu já vi outros falando essa mesma coisa aí. É interessante, como eu estou dizendo, né, são vários, então eu estou citando o nome dele aqui só porque ele é que está envolvido nesse caso. Aí nessa pulseirinha diz isso, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Aí o homem mostra e diz assim, olha aqui, ó, a fiel, pagando o carnê, aqui a pulseirinha, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Agora veja isso aqui, ó, olha isso aqui. Aí ele abre a geladeira dela e a tampa cai. Então, esse vídeo ele é maravilhoso porque ele mostra o contraste entre a crença e a realidade. Essas pessoas estão comprando, recebendo carnês, pagando carnês, como se estivessem agradando a um Deus que vai recompensá-las, que vai tornar a vida delas economicamente maravilhosa. Isso é uma loucura, pessoal. Isso é uma loucura, isso não faz nem parte da ideia cristã. Essa ideia de Deus dar riquezas a pessoas, melhorar a vida das pessoas, isso aí é a ideia do judaísmo. Isso está na Bíblia antiga, no Primeiro Testamento. Não é nem Bíblia antiga, né? Porque isso é usado até hoje pelos judeus. Então isso está no Primeiro Testamento da Bíblia. Não está no Segundo. No Segundo Testamento, o Jesus disse que se alguém quiser ser salvo, pegue tudo que tem, dê aos pobres, venda, pegue o dinheiro e dê aos pobres, para poder seguir ele sem ter nada, nenhum bem material. Ele disse, não juntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem comem, mas juntais tesouros no céu, onde o homem não põe a mão, onde o ladrão não rouba, onde o cupim não chega, a traça não come. Não é isso que ele diz, cara, não é isso. Está lá no Novo Testamento da Bíblia, no Segundo Testamento. Está lá no Segundo Testamento. Então, eu vou falar segundo e primeiro, né? Não é nem velho e novo, que conversa é essa? Os judeus estão usando esse Primeiro Testamento até hoje. Então não é velho para eles, né? Eles acham que é atualizado. Do cristão também não é de agora, do cristão também já é antigo. Então, a crença não condiz com a realidade e não condiz com a mitologia, né? Cristão barganhando com Deus para conseguir riqueza. Ó, se fosse um judeu, está de acordo com a mitologia. Mas crente cristão não está de acordo com a mitologia, não. Então, além de não funcionar, nem para o judeu não funciona, e muito menos para o cristão. Então, é isso aí. Tem mais um comentário aqui. O comentário é de Arlindo Carvalho. Ele disse, eu tenho às vezes sensações estranhas de já ter vivido uma situação qualquer, semelhante a um sonho. E já acordado, ela me aparece no mundo real. Não tenho relação nenhuma com figuras sobrenaturais. Porém, não sei o que é isso. Pode até ser déjà vu ou algo parecido. Só que, de fato, eu não consigo explicar. Muito bom. Sem uma base ou estudos, verdade, muito bem. E aí, já aconteceu isso com vocês? Se sentem assim também? E aí, pessoal? Já aconteceu isso com vocês? Bom, do jeito que o Arlindo está falando aqui, não. Mas eu já passei por lugares em estradas onde eu nunca tinha andado, andei pela primeira vez, e vi paisagens e tive a impressão de que já vi aquela paisagem daquele mesmo jeito ali. Eu também já estive em uma situação onde eu vi algumas pessoas conversando de um lado, outras pessoas conversando mais um pouco adiante, e um carro passa no mesmo momento. E uma sirene toca. E eu pensei, não, já vi essa cena, isso já aconteceu. Mas isso é conhecido como déjà vu, né? O meu caso, conhecido como déjà vu. Agora, no seu caso, que envolve sonhos, eu não sei se seria como um déjà vu também, né? Se realmente o sonho aconteceu, ou isso está só na sua cabeça. Porque se o sonho estiver só na sua cabeça,
que você acha que sonhou com aquilo ali, então pode ser realmente um déjà vu, né? Porque no meu caso, eu não acho que sonhei, né? Eu acho que estava na situação de verdade. Só que eu sei que não estava, né? Eu sei que aquilo ali não está se repetindo. Então, no meu caso, realmente eu sei que é um déjà vu. Agora, no seu caso, eu não sei se é, né? Porque pode ser que você tenha sonhado e pode ser que não. Se você realmente sonhou, eu acho que não se encaixa como um déjà vu. Agora, se você não sonhou e você acha que sonhou, aí se encaixa como déjà vu. Agora, vai ser difícil até mesmo para você saber isso aí. Se você realmente sonhou ou não. É bem difícil de discernir essa situação. Acho que um estudioso da mente, um psicanalista, né? Ele entenderia isso aí melhor. Um psiquiatra, acho que ele conseguiria entender isso aí melhor. Talvez até um psicólogo, né? Então eu coloquei aqui assim, respondi a ele, né? Deve ser alguma questão emocional. Eu acho que está ligado realmente a alguma questão emocional. Pessoal, eu sou ateu naturalista, certo? Tudo que eu entendo é coisa natural. Então eu não vejo que exista algo sobrenatural. Então eu não estou dizendo que não exista outras coisas, ou até mesmo outro tipo de vida que o ser humano desconhece, que o ser humano não acessou. Não estou dizendo que não existe isso. Mas eu estou dizendo é que se existe, é algo natural. Não é coisa além do natural. Tudo é natural, porque eu sou ateu naturalista, então entendo as coisas todas desta forma, certo? Então aqui é o Vanderlei Rodrigues também. Ele disse: Fala RC, você sumiu do canal do Miranda. Grande abraço, tamo juntos. Cara, do Miranda foi um desentendimento entre eu e ele, né? Ele me expulsou lá do canal dele. Aí no mesmo instante o pessoal nos comentários ficou um tanto revoltado com a situação e disse que ele não deveria ter me expulsado e ele foi me colocou de novo no mesmo momento. Mas eu resolvi me afastar, né? Eu resolvi me afastar porque eu não expulso pessoas do meu canal assim por nada, certo? Por estar em desacordo comigo, por exemplo. Eu não vou expulsar ninguém do meu canal por estar em desacordo comigo. E eu também não gosto de ficar lacrando as pessoas, né? A pessoa tá entendendo uma coisa, tá tentando explicar, e a pessoa diz: ah, tá defendendo pedófilo, ah, tá defendendo terrorista, ah, é misógino, ah, é racista, ah, é nazista. Então o pessoal começa a rotular as pessoas, né? Muitas vezes por um entendimento, por uma palavra, por algo que a pessoa está tentando discernir ali, está tentando desenrolar uma conversa e a pessoa já é rotulado, né? O pessoal gosta muito de rotular as pessoas. Eu sou bastante ponderado nisso, né? Nessa questão de rotular pessoas. Eu não gosto disso. Então, eu resolvi me afastar, né? Além do mais de que a pegada do Antônio Miranda durante as lives é muito diferente da minha, né? Eu sou mais sério. Eu faço uma coisa assim mais séria. Embora que eu brinque, às vezes eu coloco um meme nos meus vídeos, alguma coisa assim, mas eu sou mais sério, né? O Antônio, ele é mais sério nos vídeos dele, em debates, mas nas lives, né, é mais uma diversão, uma brincadeira, assim. Aí eu não gosto muito, certo? Não me sinto muito à vontade e eu acho que às vezes eu posso estar atrapalhando a live da pessoa. Mas não tenho raiva dele não, certo? Não tenho nenhum problema com ele não. A não sei que ele tenha comigo, eu acho que também não. Tem um comentário aqui também do... Deixa eu ver aqui, aumentar um pouquinho, né? É o Arlindo Carvalho novamente. Ele disse assim: aqui onde moro tem uma ave de hábito noturno, que em certas noites essa ave dá um grito em cima da casa de uma pessoa, anunciando a morte de uma pessoa. Geralmente parentes, e realmente sempre ocorre. Nunca dá erro. Por um tempo me mantive cético sobre isso, mas agora não sou mais. Não sou mais. Eu não sei se onde vocês moram ocorre esse fato. Que embora não dá para bater o martelo acerca disso, mas é no mínimo, aí eu não dei aqui não cliquei aqui no ler mais, né? E aqui é uma foto. Ele disse: é no mínimo curioso, né? No mínimo intrigante isso aí. Sim, tem boatos que as pessoas ficam falando isso aí. É um tipo de crença das pessoas. Elas acreditam
que essa ave ela anuncia a morte de pessoas. Mas eu não acho, Arlindo, que isso ocorra de verdade. Talvez você esteja um pouco equivocado, né? Talvez em alguns casos tenha morrido uma pessoa e aí a pessoa já está atribuindo ao animal, né? Que o animal, o animal possa ser responsável por isso. Então pode ser que seja simplesmente uma coincidência. Para mim, provavelmente é, certo? Para mim, provavelmente é uma coincidência. Porque essa ave deve passar todas as noites por aí em cima da casa de alguém. E não é toda noite que morre uma pessoa. Aí na sua rua, né? Se fosse, não tinha mais ninguém. Então, no dia que morre, aí eles dizem que foi por causa da ave, sendo que a ave havia passado diversas outras vezes e nada teria acontecido. Então, provavelmente acontece isso, viu? Tente observar aí. A experiência, né? Empírica vai ajudar a entender isso aí. Usage, aqui o comentário de Usage. Não sei se está. É melhor assim, né, pessoal? Acho que a luz do sol estava tornando a imagem aqui um tanto difícil de ver, né? Usage, ela diz assim: minha mãe sempre fala que a Bíblia sempre fala do passado. Risos. Desde os 6 anos de idade. Escuto ela falar assim. Risos. Religião é cansativa e parece um disco arranhado. É, né? A questão do repetir, né? Quando a minha mãe rezava terços lá no interior onde a gente morava, era exaustivo, viu? O terço, ele é feito, né, às vezes de um cordão, de algum material metálico, corrente, alguma coisa assim. E nele tem contas. Essas continhas, elas são separadas por regras. Tipo, é 9 contas, aí separa. Aí tem 3 contas, aí separa, mais 3, separa, mais 3. Aí separa. Aí tem 9 contas de novo. Aí separa, mais 3, separa, mais 3, separa, mais 3, separa, mais 9. É tipo assim, eu não tô dizendo exatamente que é esses números aqui, certo? Mas é mais ou menos isso. Aí cada conta daquela é uma reza igual a outra, aqui está próxima, é igual a outra. Então ela reza, por exemplo, se tiver 9 contas, ela reza 9 vezes a mesma coisa, repetindo. Se tiver 3 contas seguidas, é 3 vezes a mesma coisa. Então era bem exaustivo, né? Eu ainda era criança e ficava ouvindo a minha mãe rezando isso aí, junto com as pessoas lá. Se juntavam numa casa e eles ficavam fazendo essas rezas. Aí em outra semana era na casa de outro. E ainda tinha a Santinha, que passava uma semana na casa de um e passava a semana na casa do outro. Quando terminava a semana, a santa ia para a casa de alguém e lá seria rezado o terço. Aí passava a semana lá, aí depois ia para a casa do outro. Aí lá era rezado o terço. Isso era rezado por volta de 7 horas da noite. Não sei se a hora tem alguma coisa a ver com isso, mas acho que era só porque era mais conveniente. O horário não faz parte, né, do ritual. Tem um comentário aqui da Neuza Farias, ela disse: infelizmente o Brasil corre o risco de virar uma teocracia evangélica. Corre sim, viu, Neuza? Estamos lascados, não só os ateus, viu? Todas as pessoas. Inclusive até mesmo evangélicos aí de vertentes diferentes. Todos estariam lascados. Aqui no Brasil a coisa mais fácil que existe é enganar crente. Igreja virou curral eleitoral. Sim, podemos ver isso claramente. Por exemplo, no presidente anterior a esse, né? Ele conseguiu muitos votos através de coligação com pastores. Inclusive, teve pessoas que apareceram nas nossas lives dizendo que foi expulso da igreja porque disse que não ia votar no candidato que o pastor estava mandando. Incrível, né? Mas isso realmente aconteceu. Aqui no Brasil a coisa é mais fácil enganar crente, realmente, tá virando curral. Não deixa essas pessoas abrirem os olhos. Não pode pensar. Crente pensando é um perigo. Isso é muito preocupante. Estão virando zumbis.
Usar novamente, será que as pessoas não enjoam de ouvir sempre as mesmas ladainhas nos templos e líderes religiosos só pedirem dinheiro? Pois é, não enjoa, né? Eles gostam disso. É o ritual para inculcar na cabeça uma mentira e tornar ela a ideia da verdade. Então, essa ideia de ficar repetindo a mesma coisa, a mesma ladainha, isso aí impregna na cabeça e faz o crente pensar que aquilo ali é verdade. E pronto, você pode mostrar a realidade que ele não quer saber. Ele vai fazer vista grossa. Comentário aqui do Cideval. Ele disse: valeu, ótimo vídeo, RC. Valeu, Cideval. Comentário aqui também do Elias. Rapaz, uma mata cheia de pedras. Sim, Elias, bastante, cara. Eu tava falando a respeito disso agora no começo do vídeo. O Arlindo disse que a ave que ele falou é denominada Águia mortalia. Bom, eu passei a minha vida inteira, minha infância e adolescência, ouvindo as pessoas no interior chamar de rasga mortalia. Aí o Arlindo já conhece como Águia mortalia, né? Vai saber aí como é que o nome que essas pessoas dão. No canto chama de uma coisa, no outro canto chama de outra, mas a verdade é que ela é uma coruja branca. É uma coruja branca. A corujinha que eu vi aqui, ela não é essa. A corujinha que eu vi aqui é a corujinha marrom. Muito bonitinha. A corujinha branca também é linda, só que ela é maior. E a corujinha marronzinha, ela é menorzinha, né? Bem bonitinha também. Tem um comentário aqui de Edilves, né? Ela fala da Renatinha. Ela disse: nossa, a Renatinha é uma cadelinha bem diferente, pois nunca tinha visto cadelas levantarem as patas para urinar. Primeira vez que vejo. Geralmente esse costume são dos machos. Bom dia. Eu respondi aqui, né, que pode ser porque ela só tem companhia desse cachorro macho, então ela tenta imitar ele. Pode ser isso. Mas ela fez outras coisas também que eu lembrei que ela fez que pode não ser isso também. Pode ser uma questão genética dela. Porque essa cadelinha, ela é operada, certo? Ela não pode parir. Atualmente não. Só que ela engravidou uma vez e os filhotinhos deu um problema na gravidez dela. Aí ela adoeceu e não conseguiu parir. Então foi levado para fazer a cirurgia. Só tinha um cachorrinho vivo, o restante estavam todos mortos. Aí então esse cachorrinho ele ainda durou cerca de uma semana e morreu. E ela agora não consegue mais se reproduzir. Só que pouco tempo depois da cirurgia, ela estava fazendo um movimento numa gata como um cachorro faz quando ele vai cruzar com a cachorra. Então ela estava agindo como um cachorro macho com a gata, certo? Com a gata, como um cachorro macho faz quando ele vai cruzar com a cachorra, né? Aquele movimento e tal. Aí, aí eu não sei, né? Depois ela parou de fazer isso. Aí agora ela só faz assim, quando ela vai fazer xixi, ela levanta a perninha às vezes. E às vezes ela mija normal, assim, ela faz assim. Aí agora ela tá assim, né? Quando ela às vezes vai fazer xixi, ela levanta a perninha. Não é todas as vezes. Então tem essa curiosidade aí. Pode ser um problema genético também, uma questão genética, né? Não chega a ser um problema, mas pode ser uma questão genética. Então tem um comentário aqui também da Maria Israelina, ela disse: agradecida por mais um ótimo vídeo com assuntos racionais, causos dos nossos antepassados. Muita informação interessante, os lindos cachorrinhos e essa paisagem maravilhosa, que muito me acalma. Muito obrigado aí a Maria Israelina pelo seu comentário. Você está ouvindo aí o som da Renatinha rolando na grama. E aí a Renatinha.
E aqui o André, ele disse assim, André Fiar, ou Andrefa, não sei exatamente, é um nome só. Ele disse assim, ou ela, né? Andrefa, não sei se é um nome feminino ou é André, né? Um homem. Mas ele diz assim, RC, alma sentir dor sem o cérebro e o sistema nervoso é foda. Ele tá falando isso aqui por causa que eu falei sobre o cristianismo, né? Que tá na Bíblia. Que Jesus pretende torturar eternamente no inferno pessoas que não acreditarem nele, né? Isso depois que essas pessoas morrerem. Ele quer torturar o tal espírito, né? É uma coisa que não existe. E como Jesus também não existe, então não vai haver isso aí, né? O Eustáquio do canal Eustáquio Presley, ele disse: Jesus pregava a volta do Messias, Cristo em grego, para aquele tempo. E isso dentro do mito, né? Porque quando os textos foram escritos, isso já teria acontecido há no mínimo 100 anos, né? Isso dentro do próprio mito. Dentro do próprio mito, aquilo já teria acontecido há cerca de 100 anos, quando aquilo foi escrito. É porque há uma mistura, até difícil de dizer isso, de explicar, porque há uma mistura entre a crença que está na cabeça das pessoas, a interpretação do texto e o texto em si. Então, começando pelo texto em si, né? O texto em si, ele foi escrito em cima de uma lenda, como se aquilo realmente tivesse acontecido há cerca de 100 anos atrás. Como se aquilo tivesse acontecido. Tipo, eu estou escrevendo hoje, eu estou falando aqui, colocando as palavras na boca do personagem. Eu estou criando aqui o personagem, ou imaginando, ou estou retratando o personagem, né? E o personagem está dizendo: eu vou construir aqui uma casa para eu morar e vou ter que desmatar toda essa mata e vou construir uma casa para mim e aqui eu habitarei. Mas a época que o personagem está vivendo é 100 anos atrás e não hoje, não agora, quando eu estou escrevendo. E é isso que acontece com essas histórias aí da Bíblia, né, de Jesus. As primeiras histórias escritas, elas foram escritas cerca de 100 anos depois, né? 100 anos depois da suposta existência de Jesus. Claro que isso aí não aconteceu. Jesus nunca existiu porque Jesus ele é filho de um Deus com uma mulher, cruzamento de um Deus com uma mulher. Isso era muito comum nas mitologias gregas. Os romanos se inspiravam muito na mitologia grega para criar seus deuses. Por exemplo, o deus Paco. O deus Paco é um deus romano, baseado no deus grego, Dionísio. Ele tem a mesma característica do deus. Então, o deus Paco e deus Dionísio são deuses diferentes. Paco é romano, Dionísio é grego, mas as características são as mesmas. O Jesus é um deus romano. E o Jesus ele é inspirado nos deuses gregos e na mitologia judaica. A mitologia de que Deus designava nazireus, pessoas que nasciam a serviço de Deus para uma missão. Então na Bíblia nós tivemos exemplo Noé, nós tivemos exemplo Sansão, né, que foram nazireus de Deus. Os textos que estão na Bíblia não mencionam que Noé seria nazireu. Noé, dentro do texto da Bíblia, diz que ele foi selecionado depois, porque Noé viu graça aos olhos de Deus. Mas a história de Noé está no livro de Jasher, e esse livro mostra Noé como um nazireu, designado por Deus desde o nascimento para aquela missão ali da arca, né, do dilúvio. Então nós temos essas informações aí, certo? O Jesus é um deus romano, né? Um semideus, que ele é filho de uma mulher com um deus, assim como Dionísio, assim como o Hércules, né? Assim como vários outros semideuses gregos. Também aqui o Sabedoria à Ciência, ele disse que seu canal é muito bom. Muitíssimo obrigado. O Davi perguntou assim, RC, você já viu alguma luz misteriosa, algum OVNI aí na sua região?
Sim, em 2009 eu vi um conjunto de luzes. Eu vinha voltando da casa da minha namorada, que hoje ela é minha atual esposa, e eu vi um conjunto de luzes. Eram luzes fixas, elas não se misturavam, elas estavam completamente sincronizadas, como se estivessem presas em alguma coisa. Mas eu não vi nada além das luzes. Não eram luzes fortes, eu não sei se é porque o tempo estava nublado e essas luzes poderiam estar dentro das nuvens, né? Então ficava aí um pouco embaçado. No meu ângulo de visão, ela parecia ter entre 6 e 8 metros. Não posso dizer com exatidão porque não tenho um conhecimento suficiente para isso. Mas no meu ângulo de visão parecia ter cerca de 6 ou 8 metros de uma ponta a outra. As luzes formavam uma aparência de algo similar a um bumerangue, né? Aquele similar de V, né? Bastante aberto. E parecia muito com pássaros que vão migrando, né, de um lugar para outro. Os pássaros eles se juntam e vão migrando de um lugar para outro. Só que os pássaros eles costumam variar, né, o lugar de um para outro. Eles costumam variar. Eles não ficam tão sincronizados com perfeição. Daquele jeito, eles variam e também varia a forma deles também, né? E era cerca de 10h30 da noite, cerca de 22h30. Então, eu não acho que pássaros brancos, né, que tem por aqui, que geralmente são garças, eles vão voar esse horário da noite. Essas aves da noite, elas estão quietas, né? Poderia ser aves, né, brancas durante a noite e eles parecer luzes. Com o tempo nublado, tivessem refletindo e parecessem luzes. Mas eu não tenho certeza se seria isso, né? Visto que por causa do horário e por causa que elas não havia variação no formato do conjunto. Elas pareciam estar sincronizadas e presas em alguma coisa, né? E pareciam realmente luzes, tipo assim uma tela de um celular, não são luzes muito fortes, todas brancas. Então eu vi isso. E ele voava assim não muito rápido, também não muito lento, assim como o voo de pássaros. Ele ia a uma certa direção do norte para o sul. E de repente eles pararam, ficaram totalmente parados. E aí eles aumentaram de tamanho o conjunto inteiro, certo? Eu pensei que foi porque eles vieram na minha direção, em linha reta. E aí eu vi como se eles aumentassem, né? Isso é uma interpretação minha. E aí ele voltou novamente do sul para o leste, para o norte, né? Do sul para o norte. E eu perdi a visão porque eles passaram por trás de umas palmeiras que tinha lá numa região um pouco mais alta. Aí eu fui um pouco mais para frente para ver se eu conseguia ver eles saindo por trás das palmeiras, mas eu não consegui ver mais. Então provavelmente eles se apagaram ou eles subiram mais alto, né? E por o tempo estar nublado, eles ficaram acima das nuvens ou dentro das nuvens e eu não consegui ver mais. Isso também me faz realçar o entendimento de que não seria pássaros, né? Porque pássaros não voam tão alto assim para entrar nas nuvens e desaparecer durante um tempo nublado. Não, os pássaros eles voam mais baixos. Então, se fosse pássaros, eu teria continuado vendo eles, né? E desapareceu completamente. Então, essa foi uma experiência que eu tive em 2009. Na época eu não tive como filmar nem nada, e mesmo que eu tivesse um celular como esse que eu tenho hoje, seria bem difícil de filmar aquilo ali, de ser possível de ver, porque as luzes não eram fortes e o tempo estava completamente nublado. Parecia que estava dentro das nuvens, né? Então era bem difícil. E na época eu só tinha um celular, aqueles... Era um Samsung bem simples da câmera VGA, né? Aquele da telinha pequena. Isso foi em 2009. E também, quando eu morava no interior, às vezes eu olhava para o céu, assim, durante a noite, né? E eu via pontinhos brancos que voavam pelo céu a uma distância muito grande, né? De uma ponta para outra, assim, bem... Eles voavam bastante rápido,
muito mais rápido que avião, né? A gente vê um avião, aí vê só aquele pontinho do avião, mas o avião, quando a gente vê ele só o pontinho, ele se torna lento, né? Devido à distância. E esses não, a gente viu o pontinho e eles eram muito rápido. Aí eles voavam quando chegava assim lá no final, aí eles davam aquela bambeadazinha, né? Tipo como se bambeasse para um lado para o outro assim. E aí se apagava. Eu não sei o que era não. Então eu já tive de ver esse tipo de coisa aí. Mas além disso, eu nunca vi outras coisas não. Só isso mesmo. Tem um comentário aqui também do. Mais um comentário aqui do Eustáquio, né? Ah, eu já li esse aqui. Ele disse também boas suas explanações. Valeu, Eustáquio. Muitíssimo obrigado. Também um comentário aqui da Vera Lúcia. Ela disse muito boas as suas explanações também, ela disse. Muitíssimo obrigado aí a Vera Lúcia, né? O Eustáquio disse também aí, like 31. Valeu, Eustáquio. O Eustáquio novamente ele disse, é muito bom trazer comentários. Eustáquio, realmente é muito bom porque a gente interage aí com as pessoas. Também aqui o Lázaro Soares, eu tenho me inspirado aí no Eustáquio, né? O Eustáquio ele gosta de ficar lendo os comentários, respondendo as pessoas. Eu me inspirei nele para fazer aqui esse estilo de vídeo também. Então estou seguindo aí o mestre Eustáquio. Também o Lázaro Soares, ele comentou aqui, parabéns, RC, obrigado por sua resposta aos comentários, tudo de bom, valeu Lázaro. Sabedoria à Ciência disse, esse lugar é muito lindo, parabéns pelo canal. Fico vendo a alegria dos seus peludos maravilhosos. Muito bem, muito obrigado aí pelo seu comentário. É bonito, né, ver os animais brincando, os animais felizes, isso é muito bom. Maravilhoso. O Eustáquio novamente, muitas pedras aí, RC. Eustáquio, muitas pedras. E é bastante pedregoso, né, o local, o terreno. Eustáquio novamente aqui, cãozinhos, que maravilha! É isso aí. Eustáquio novamente, ele disse com Frida só com coleira, né? É porque no meu vídeo de ontem eu mostrei que eu tirei a coleira da Renatinha, tirei hoje novamente. Aqui, Eustáquio, tá a cerca de acho que uns 400 metros da estrada, certo? Aqui tá distante, então é mais tranquilo aqui, certo? Lá perto da estrada aí não tem como, né? Eu tenho medo de tirar e a Renatinha ficar na estrada e causar algum acidente. Essa planta é típica do Nordeste, aí o Eustáquio está falando do xique-xique, uma planta típica aqui da Caatinga, né, aqui do Nordeste. Muito bem. Longe da estrada dá para tirar a coleira, isso mesmo, Eustáquio. Longe da estrada dá para tirar a coleira, isso mesmo. Comentário aí do Eustáquio, né? Então é isso, pessoal. Esses foram os comentários do vídeo de hoje, do vídeo de ontem, né, que eu estou lendo hoje. E esse foi mais um passeio com a Renatinha e mais uma interação com o pessoal inscrito do canal que comenta no meu canal. Então, comentem aí novamente no meu novo vídeo e eu trarei novos vídeos aqui com novos temas. Estarei novamente lendo os comentários de vocês, tá bom? E eu posso trazer também uma variação, um caso que aconteceu e comentar a respeito desse caso, como eu fiz, né? Como o caso da garotinha, infelizmente a menininha de 6 anos de idade, que poderia desfrutar aí da sua infância, né? Brincar, da sua adolescência, da sua vida adulta. É muito triste, pessoal, é muito triste a morte de uma criança, é muito triste. Então fica o alerta, né? Fica o alerta para os demais, quem são pais, quem são mães. Cuidem dos seus filhos, cuidem das suas crianças. Que não existe Deus, não existe anjo. Não adianta você rezar pedindo para Deus proteger seus filhos, que não vai ter essa proteção. É você quem tem que proteger, é você que tem que cuidar das suas crianças. Somos nós, seres humanos, que temos que cuidar das nossas crianças. E o grande mal da humanidade é que nós, seres humanos, temos que nos proteger de nós mesmos, né? A nossa espécie é um perigo para nós mesmos. Então, nós temos que proteger nossas crianças aí contra raptos, contra pedófilos,
e também contra acidentes, né, casuais, né, como esse daí que aconteceu. Então é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado a todos vocês, sempre pela razão, sempre pelo raciocínio. Muitíssimo obrigado e até a próxima oportunidade. Valeu!